nós estamos num tempo de jejum, amém? E eu quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos, trabalhar com os irmãos um texto da palavra de Deus que nós lemos ele todas as vezes. Eu quero meditar sobre o texto de 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, e nós vamos ler a partir do verso de número 23, amém? É o texto que nós usamos na ceia do Senhor. Nós vamos ler os versos, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, e nós vamos ler alguns textos a mais, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou ligasse a sua Bíblia, aí, o seu smartphone, ou seu tablet, ou sua Bíblia mesmo. Se você não trouxe, vai estar projetado ali também, né? Nós temos dito que de fato, ou seja, o recurso do multimídia não é para substituir, mas é para te auxiliar, amém? Para que você possa ter, mas é importante que você carregue a sua Bíblia, seja ela de maneira digital ou seja ela em papel. Diz que o seminarista foi acompanhando o pastor, né, foi visitar uma irmã no hospital, e a irmã assim de idade já, né, aquele momento assim de enfermidade, mas muito cheia de fé, muito amorosa, né? E aí o pastor virou e foi lá, conversou com ela. Na hora de orar, ele virou e falou assim: vamos ler um texto da palavra, né? Aí pediu o seminarista, falou assim: irmão, abre aí a Bíblia. O seminarista jovem, né, tirou o celular do bolso assim, abriu. A irmãzinha olhou aquilo ali e falou assim: pastor, mas nisso aí vale, a leitura aí vale. É lógico que vale, né? Não é o livro que é santo, é o conteúdo, amém? Ou seja, não se constrange em usar isso, mas entenda que, ou seja, o que é santo, o que é poderoso é o conteúdo, é a palavra, amém? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, amém? Feche seus olhos como você está e ora comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso receber da tua palavra. Em nome de Jesus, age na minha vida com liberdade, traz revelação da tua palavra, que eu possa experimentar tudo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, o texto que nós temos, ele faz para nós duas afirmativas que são importantes, e que nós precisamos ter consciência delas, porque elas podem mudar o rumo das nossas vidas. Na verdade, ou seja, a sua vida, ela é totalmente influenciada por aquilo que você crê, mas aquilo que você crê, você só crê porque você de alguma maneira aprendeu, amém? Isso quer dizer que muitas das vezes nós não recebemos tudo que Deus tem para nós, não é porque Deus não quer nos dar, não é porque nós somos falhos ou pecadores demais. Muitas das vezes nós não recebemos porque nós não temos a revelação da palavra, a compreensão da palavra. Esse texto fala evidentemente da ceia do Senhor, e é preciso que nós ministremos e ensinemos sobre a ceia. Durante esse período de jejum, essas 3 semanas que vão se completar na próxima semana, nós estamos ministrando a ceia todos os domingos. Normalmente a gente ministra a ceia aqui durante o louvor, mas hoje nós fizemos a opção de ministrar ao final. Por quê? Porque eu quero pregar sobre isso, para que você possa participar com entendimento, que você possa participar desse momento, ou seja, entendendo e compreendendo a importância disso para a sua vida, e mais ainda, podendo experimentar de Deus algo novo, amém? Então, ou seja, a primeira afirmação em relação à ceia, que é fundamental nós compreendermos,
é que a ceia, ela é feita para nós nos lembrarmos do Senhor. Diga, a ceia é para nos lembrarmos de quem? Senhor. Do Senhor. O que a palavra diz é que nós devemos, ao participar da ceia, ao voltar para o pão e para o vinho, lembrar do que o Senhor fez. Eu tenho falado sobre isso muitas das vezes quando estou ministrando a ceia, mas eu percebo que algumas pessoas, seja por causa da religiosidade, ou seja por causa de um ensinamento, eu não digo errado, mas limitado a respeito da ceia, o que acontece? No momento da ceia eles olham para si, e toda vez que você olha para si, você indiretamente está olhando para a sua vida do ponto de vista da obediência. Você olha para si para verificar se você está obedecendo, se você está vivendo uma vida correta. E aí, qual que é a surpresa? Todas as vezes que nós olhamos para nós, do ponto de vista da obediência, você vai perceber que por mais que você se esforce, em alguma área, você erra, você falha. E se você for basear a sua participação na ceia num comportamento perfeito, pleno, ninguém vai participar da ceia. Por quê? Porque todos nós somos suscetíveis a falhas. É aquele pensamento que muitas das vezes, ou seja, como que eu sei se eu estou vivendo a minha vida com base na obediência ou com base na provisão do Senhor? Ou seja, é simples. Quando você olha para você, quando você levanta pela manhã e você olha para a sua vida, você se avalia. Ou seja, o ato de avaliar você mesmo demonstra o quê? Que você está procurando sobre a performance, o que eu fiz. E a ceia não é para você olhar pelo que você fez, a ceia é para você olhar para aquilo que Ele fez. E quando você olha para aquilo que Ele fez, você entende que Ele fez tudo que era necessário para a sua vida, amém? Para que você fosse reconciliado com Deus, o que era necessário ser feito, o Senhor Jesus fez, amém? Ou seja, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso receber isso. Ou seja, a ceia é um momento para nós nos lembrarmos do que o Senhor fez. Essa é uma afirmativa fundamental. A segunda é que a ceia, ela é uma proclamação da volta do Senhor. Quando o verso 26 que diz, olha, porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam. A palavra poderia estar ali, em vez de anuncia, poderia estar, vocês estão proclamando. Vocês estão fazendo uma proclamação. Qual a proclamação? A morte do Senhor. Você está proclamando que Ele morreu, amém? Por que Ele morreu? Para pagar o preço pelo seu pecado, amém? Para que você pudesse ser recebido como filho, amém? Para que você pudesse ter a opção de, olha, você ser livre dos seus pecados. Mas o que nós compreendemos é o quê? Apesar de Ele ter morrido, nós estamos anunciando, o Senhor morreu. Mas você sabe que a morte não foi capaz de segurá-lo, amém? A morte não foi capaz porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, a morte, a Bíblia fala que Ele teria, ou seja, que a serpente feriria o calcanhar dele, e de fato feriu. Mas ao terceiro dia, aquelas feridas já tinham sido curadas, e Ele fez o que? Ele esmagou a cabeça da serpente. Toda a condenação, toda a acusação que estava sobre você, Ele levou na cruz do Calvário, amém? Essas afirmações são importantes. Agora, o que eu quero focar nessa noite? De fato, o Senhor Jesus disse que nós deveríamos participar da ceia. Aqueles irmãos que gostam muito da expressão assim, de atos proféticos, talvez você venha no nosso meio e você percebe que nós não temos nós não somos como algumas igrejas de campanha, que tem campanha disso, campanha daquilo, apesar que as campanhas que fazemos com o objetivo de consagração, mas aqui você não tem a campanha da rosa, do pano, do que seja. Por quê? Porque nós entendemos que o ato profético que nós precisamos realizar de fato é a ceia do Senhor. Ou seja, a ceia do Senhor é um ato profético. Você que gosta de ato profético, glória a Deus, não tem problema, faça quantos o Senhor te direcionar a fazer. Mas olha, nós entendemos pela palavra que a ceia, ela é um ato profético que foi estabelecido por quem? Pelo próprio Senhor. Nós precisamos fazer isso, ou seja, celebrar a ceia em memória do Senhor.
Isso significa que quando nós partimos o pão, nós nos lembramos do Senhor e de nada mais. Nós nos lembramos daquilo que Ele fez e de nada mais. Nós entendemos que quando o Senhor, ou seja, Ele estabeleceu a ceia, Ele já havia ensinado para os seus discípulos. No capítulo 6 de João, Ele diz: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, nós precisamos participar com consciência, entendendo o seguinte: olha, quando participamos da mesa do Senhor, nós precisamos lembrar que os nossos pecados foram perdoados. Ninguém tem dificuldade de pegar o cálice e olhar e falar assim: olha, é para o perdão dos nossos pecados. Glória a Deus, é para o perdão. Mas olha, nós precisamos entender que Paulo está dizendo, Paulo está nos ensinando algo mais. Nós participamos da mesa do Senhor, lembrando que de fato fomos perdoados. Esse é o sentido do cálice. E o próprio Senhor Jesus ensinou sobre isso. Ou seja, volta no verso 25. Verso 25. O apóstolo Paulo diz: olha, este cálice é a nova aliança com o sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Mas o Senhor ensinou nos evangelhos, em Lucas capítulo 24, você está vendo que eu não vou lembrar a referência, nós vamos ficar procurando, mas que o quê? Que a Bíblia fala que o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado, que o sangue do Senhor foi derramado na cruz para quê? Para que fosse pago o preço dos nossos pecados. Ou seja, é uma nova aliança, porque na primeira aliança, na aliança antiga, era necessário que o sangue fosse derramado para cobrir os pecados dos homens. Só que essa cobertura de pecados durava aproximadamente um ano, porque de ano em ano o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para oferecer um novo sacrifício. E esse sacrifício ele não era perfeito. Por que ele não era perfeito? Porque ele tinha que ser repetido. Mas a Bíblia fala que o Senhor realizou um sacrifício perfeito, que não precisa mais ser repetido. O que ele fez? Ele morreu na cruz por nós, amém? Coloca para mim o verso 29, por favor. O que o verso 29 mostra para nós? Capítulo 11, verso 29. O que diz? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nós olhamos para essa perspectiva e percebemos o seguinte: olha, o que Paulo está querendo nos ensinar? Que nós precisamos participar da ceia com entendimento. Não pode ser simplesmente mais um ato, não pode ser mais uma semana, mais um mês, mais um momento que eu pego o pão, pego o vinho e participo tão somente. Eu preciso compreender aquilo que está envolvido. Como nós já dizemos, ou seja, o cálice nos fala do perdão, mas o pão, ele nos lembra da cura. O pão nos lembra da cura, pois foi no seu corpo que o Senhor levou todas as nossas enfermidades, amém? Isaías 53 vai dizer: olha, ele foi moído, ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, amém? Nós fomos curados. Coloca para mim 1 Pedro capítulo 2, verso 24, e nós encontramos o apóstolo Pedro reafirmando o que Isaías havia profetizado. 1 Pedro 2, 24. Vamos ler juntos, vamos lá? Vamos lá, você, vamos lá? Ele mesmo feridas vocês foram curados. Me responde uma coisa: o verbo curados, sarados, vocês foram, está no presente ou no passado? No passado. Não é por suas feridas vocês serão no futuro um dia curados. Não,
vocês foram curados. Ou seja, é uma promessa que o Senhor realizou na cruz do Calvário, que nós precisamos nos posicionar e receber ela. Como dissemos, o sangue é para perdão. O sangue, ou seja, não há nenhuma dificuldade em entender isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para isso, olhamos para essa afirmação, nós temos uma dificuldade muito grande. Infelizmente existem lugares onde eles pregam que o Senhor não cura mais. Mas eu quero te falar que a palavra de Deus diz que Ele cura, amém? Ele cura, Ele batiza no Espírito Santo, Ele age no nosso meio. Tudo isso flui por meio da fé. Mas presta atenção, é muito cômodo quando nós viramos e falamos o seguinte: olha, Deus não cura mais. Olha, você está enfermo, procura um médico. Nós de fato acreditamos que a medicina também é um presente de Deus, amém? Ou seja, é uma coisa boa. A medicina é um presente de Deus, mas nós entendemos que existe uma provisão que está acima disso. Que o Senhor pode manifestar o seu poder na sua vida e curar você de maneira perfeita, plena. Quando a gente participa da ceia, a gente toma o vinho. Querido, você pode fazer isso tomando e tendo clareza. Você olha, eu sou perdoado. Você pode declarar: olha, eu não sou mais escravo do pecado, eu fui livre. Por quê? Porque Ele derramou o seu sangue por mim. Mas eu preciso compreender também que o plano é para a cura. Embora a maioria dos cristãos não tenha esse discernimento, esse entendimento, a palavra de Deus nos diz. Olha, eu quero mostrar para você um texto da palavra que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Marcos capítulo 7 fala da história de uma mulher. E essa mulher, ou seja, ela teve uma experiência linda com o Senhor, porque ela acreditava de fato que o Senhor era a provisão para a vida dela. Marcos capítulo 7, verso 26. Volta o 25, por favor. De fato, logo que ouviu falar dele quem? De Jesus, amém? Certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e se lançou aos pés de Jesus, amém? Verso 26. A mulher era grega, Siro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. O que ela queria? A liberdade para a filha dela. Só que tem um problema aqui que a gente não percebe. Ela era grega, ou seja, ela era gentia. Ela não fazia parte da aliança com Abraão, ela não era judia, ela não fazia parte do povo até então escolhido por Deus. E aí qual que é a resposta? 27. Ele disse, quem disse? Jesus: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ele está falando dos pães o pão dos filhos. O que é o pão dos filhos? Toda vez no Novo Testamento que nós encontramos a palavra partir o pão, a referência é clara em relação à ceia do Senhor. O que ela está dizendo? Olha, ore para que minha filha seja liberta. Mas o Senhor responde ela fazendo referência ao quê? Ao pão dos filhos. Por quê? Nós estamos falando, o pão é para a cura, amém? E aí o que ela está dizendo? O pão é para quem? É para os filhos. Quem é que são os filhos? João capítulo 1 verso 12 vai dizer que todos os que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus, na verdade, são aqueles que receberam Jesus como Salvador. Ou seja, o pão é para os filhos. A cura, o perdão dos pecados e a cura é para quem? É para os filhos. É para você, amém? Quando você quer receber Jesus como Salvador da sua vida? Diga assim: é para mim. Agora presta atenção. Jesus fala assim: olha, não é legal, não é correto tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Por quê? Os judeus chamavam os gentios de cão. Os judeus não gostavam dos samaritanos.
Os judeus, eles tinham um problema de relacionamento muito grande com os samaritanos, porque ele não era judeu. Era um preconceito mesmo, sabe? Você acha que o preconceito é só agora? Não, o preconceito teve o tempo todo. Eu não tenho tempo para explicar o porquê que surgiu, mas é uma realidade. Verso 28. Ela respondeu, ela quem? A mulher. Sim, Senhor. Ela entende, ela compreendeu. Aí, mas ela volta. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. Sabe o que ela está dizendo? Não, Senhor, eu compreendo que eu ainda não sou filho. Eu compreendo que eu não sou judio. Mas olha, eu creio que a solução está no Senhor. E se eu não posso comer o pão, deixa pelo menos eu comer da migalha. Deixa pelo menos eu comer daquilo que cai no chão. Ou seja, essa mulher está demonstrando uma humildade, uma fé absurda. Essa mulher está mostrando para nós o que é ser livre da justiça própria. Porque uma pessoa cheia da justiça própria ia chegar diante dessa situação e falar assim: o quê? Eu, cachorrinho? Eu saio fora, não volto aqui mais. Esse Jesus é doido. Olha que você tem base. Mas ela sabia que a solução para a vida dela estava em Jesus, amém? Ela não ia deixar que esse contratempo a impedisse. Ela mostra o que é ser livre disso, e ela mostra o que é ter fé além das circunstâncias. E ela fala: olha, as crianças comem, os cachorrinhos comem das migalhas que caem das crianças, dos filhos. Verso 29. Então o Senhor lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir. O que aconteceu? O que aconteceu? O demônio saiu da filha dela. Ela estava buscando o que? A cura, a transformação da vida da filha dela, a libertação. E onde ela foi? Ela foi no Senhor. O que nós precisamos compreender? Olha, os filhos, a cura, ela está incluída na aliança que Deus fez conosco. A cura faz parte da nova aliança. Ou seja, e é um benefício, é algo que os filhos de Deus herdaram, faz parte da sua herança, amém? A cura é o pão dos filhos. Essa mulher creu das migalhas e recebeu. Agora daqui a pouco, o que acontece? Você não vai precisar comer das migalhas, você vai ter o privilégio de participar do pão dos filhos, de participar da ceia. Agora presta atenção, essa criança foi curada porque a mulher se sugestionou, se colocou na posição de participar das migalhas. Agora imagina você que pode participar do pão completo. Imagina você, se essa mulher foi curada comendo, ou seja, por entender e por obedecer, por querer comer das migalhas. Olha, muito mais eu e você, amém? Muito mais eu e você, nós precisamos compreender. Olha, nós temos do Senhor a provisão da nossa vida, amém? Na cruz, o Senhor não apenas nos deu perdão, mas Ele também deu cura para todas as enfermidades. Este é o sentido de discernir o corpo. Uma vez que nós discernimos, que nós entendemos o sentido do corpo, nós podemos desfrutar de força, saúde e vida longa, amém? Vida plena. A Bíblia fala que o Senhor Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Levítico capítulo 17, se não estou enganado, vai dizer que a vida ela está no sangue. E aí às vezes as pessoas interpretam isso das formas mais medonhas, mas eu quero dizer que de fato a nossa vida, nós só temos vida porque o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Isso nos garante uma vida abundante, amém? Ele pagou o preço por nós. E a palavra de Deus diz para nós, no verso 25, 26, vai dizer que nós devemos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Nós precisamos pregar e anunciar: olha, o Senhor tem perdão para os seus pecados, o Senhor tem cura para as suas enfermidades, o Senhor tem uma vida abundante para você. Por que Ele tem? Porque a vontade
isso, amém? Agora, a segunda, foi a primeira afirmação. Nós precisamos discernir, precisamos compreender, participar, lembrando disso. Mas, se a primeira afirmação em relação à ceia é que ela deve ser feita em memória do Senhor, a segunda afirmação ela é também importante, que quando tomamos a ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu disse, anunciar e proclamar, amém? Olha assim, anunciar é proclamar. Eu quero te falar o que é proclamar. Como que nós fazemos isso? No Velho Testamento há uma ilustração muito bonita sobre isso, e nós vamos usar isso para você compreender o que você está fazendo quando você participa da ceia. Abre para mim Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versos de 1 a 5. Nesse texto nós podemos ver que a proclamação da morte do Senhor, ela também é ilustrada nesse texto através das trombetas que foram tocadas na conquista de Jericó. O que a conquista de Jericó tem a ver com a ceia? Talvez é o que você está pensando, né? Fala para quem está do seu lado assim: tudo. Tem tudo a ver. Você não, mas aí é demais, forçou. Não, tem, presta atenção. O que simboliza Jericó? Jericó foi a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Israel, ou seja, para entrar em Canaã, para cumprir o propósito de Deus. A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E Jericó era uma cidade fortificada. Diga comigo, fortificada. O que quer dizer isso? Era uma cidade refúgio, uma cidade em que os limites da cidade eram cercados por uma fortaleza. Não era fácil entrar em Jericó, principalmente por causa da muralha de Jericó. E a gente olha para isso tudo e fala assim: mas o que Jericó simboliza para nós hoje? Jericó simboliza um grande desafio. Um grande desafio que você, na sua caminhada com Deus, está diante dele. Quando nós olhamos de maneira tipológica para o Antigo Testamento, nós vamos perceber o que? O Egito nos lembra do mundo, amém? O deserto é um processo que nós estamos passando para chegar em Canaã. O que é Canaã? Canaã é o centro da vontade de Deus, amém? Na semana passada, o irmão Wagner Duarte, que esteve ministrando, ele disse: olha, crente não morre no deserto, porque o crente passa pelo deserto. Todos nós passamos por desertos, por momentos de dificuldades, temos grandes desafios, e Jericó para nós tipifica esses desafios. Com a força natural, dificilmente o povo de Israel conseguiria vencer Jericó. Mas aí no capítulo 6, verso 1, a gente encontra, olha, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Os povos que estavam observando o que Deus tinha feito com o Egito, com as outras nações, eles estavam com muito medo do povo de Israel. E aí o que eles fizeram? Jericó se fechou. Para quê? Para se defender. Verso 2: então o Senhor disse a Josué. Quem que disse? O Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas suas mãos Jericó. É isso que está escrito? Não é no futuro que está dizendo, não? Vamos ler junto então, vamos lá, 2 e... saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Entreguei, está no passado ou está no futuro? No passado. O momento histórico, em que momento que eles estão? Eles estão antes ou depois de conquistar? Eles estão antes. Eles estão diante de Jericó e Jericó está fechado.
E a palavra de Deus para eles foi: eu já entreguei. Eu já entreguei. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. A fé, ela funciona para o passado, não é para o futuro. Para o futuro é esperança. Eu tenho esperança de algo que vai acontecer no futuro, mas para o passado, a fé, ela é para o passado. E aí o Senhor disse a Josué: eu já entreguei nas suas mãos Jericó. Jericó já está entregue. Mas espera aí, os muros ainda estavam de pé, os homens ainda estavam lá, o rei ainda estava lá. E o que ele disse? Eu já entreguei. Verso 3: marchem, marchem uma vez ao redor da cidade, com os homens, com todos os homens armados. Façam isso durante 6 dias. Persistência, é um processo. Marche com os homens. Não fique parado. Se posicione em direção àquilo que você deseja conquistar, amém? Jericó é o que você precisa, amém? O Senhor está dizendo nessa noite para você o seguinte: eu já entreguei. Agora qual que é a palavra? Marche durante esses 6 dias. Verso 4: 7 sacerdotes levarão cada um o quê? Uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, no 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quero chamar a atenção para esse instrumento. Não é uma trombeta qualquer. É uma trombeta de quê? Chifre de carneiro. O que é o carneiro? Carneiro é o macho da ovelha. É ovelha macho. Amém? E aí o que acontece? O que é necessário fazer para tirar o chifre? Não tem jeito de tirar o chifre e ele manter vivo. Sabe o que o chofar, e aqui na verdade, ou seja, essa trombeta de chifre do carneiro é o chofar. Isso aqui na verdade, ou seja, toda vez na Bíblia que fala de chifre, chifre fala do poder. Do poder. Agora presta atenção. O chifre do carneiro que foi morto, era necessário que eles tocassem o chifre. Na verdade, que eles usassem esse chifre para proclamar o que? O que o Senhor havia dito. Era para tocar a trombeta. Tocar a trombeta era para fazer o que? Uma proclamação. Era para chamar a atenção. E aí o que aconteceria? 7 sacerdotes. 7 fala de algo completo. Todos, representa o todo. Amém? Toda vez algo que é completo na Bíblia, nós vemos o número 7 e o número 3. Amém? Significa algo que é feito completamente. 7 sacerdotes deveriam pegar essa trombeta e tocar. Verso 5: quando as trombetas soarem, quando ocorrer a proclamação, um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde está. Verso 6. Não, só cada versão. O que aconteceu? A história é clara. Quando eles pegaram a trombeta, eles marcharam diante de Jericó 7 vezes. E aí eles chegaram e tocaram a trombeta. O que aconteceu? As muralhas caíram. Jericó caiu por causa do quê? Jericó caiu por causa da proclamação. Percebe que quem que fez, quem que tocava a trombeta? Quem que era? Sacerdotes. Nós estamos pegando todos esses elementos da antiga aliança. Agora vamos trazer para a nova. Quem são os sacerdotes hoje? Nós, é um reino de reis e sacerdotes, amém? Você é um sacerdote. Você, ou seja, o Senhor disse que você precisa fazer uma proclamação. Você precisa tocar a trombeta. E o que é tocar a trombeta? Você precisa pegar o chifre
do carneiro. Querido, isso é uma tipificação daquilo que aconteceria com o próprio Senhor Jesus. Isaías diz que ele foi como ovelha, ou seja, ele foi martirizado, ele foi como ovelha vai para o matadouro. Ele não abriu a sua boca, ele sofreu para quê? Para que sobre as nossas vidas fosse liberado esse poder, o poder de anunciar a morte dele. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos profetizando, ou seja, declarando, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas não é só isso. Percebe o seguinte, são 7 vezes, fala de algo que precisa ser feito continuamente, completamente. O Senhor falou que nós deveríamos participar da ceia até Ele voltar, amém? Amém. Então até voltar nós vamos participar da ceia. Mas não só isso. O Senhor ordenou que as trombetas fossem à frente, mas que a arca estivesse no meio. Em alguns momentos, a arca era colocada na frente. Em outros momentos, a gente vê a arca colocada no meio. Por quê? Porque a arca representa a pessoa do Cristo. É a presença de Deus no nosso meio. Há momentos, querido, que tocamos a trombeta, mas há outros em que ouvimos a trombeta soar. Em outras palavras, sabe o que é o trombetear da palavra? Sabe o que é o trombetear ou seja, nós estamos aqui anunciando, ou seja, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E você está aí fazendo o que? Recebendo. Mas para aprender a trombetear, ou seja, é preciso você receber. É por isso que nós estamos pregando a palavra hoje, para que você possa compreender o seguinte: nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós estamos anunciando a palavra, dizendo para você o seguinte: olha, é necessário, é fundamental que você faça o quê? Que você toque a trombeta. 1 Coríntios 14, 6. Coloca para nós lá, por gentileza. Nós precisamos, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Em 1 Coríntios capítulo 14, verso 6. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que serei útil? A não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Ou seja, para mim ser útil para vocês, irmãos, eu preciso, ou seja, eu não somente estar aqui e eu falar em outra língua aqui, eu não vou edificar a sua vida. Se eu falo em línguas, eu edifico a minha vida, amém? Mas quando eu me direciono à igreja, eu preciso anunciar a palavra, eu preciso de fato fazer isso. Por quê? Verso 7. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta, cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado, se os sons não forem distintos? Verso 8. Além disso, se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta não emitir o som claro, quem se preparará para a batalha? Mais uma vez, a trombeta sendo usada no contexto do que? Da batalha, da guerra. Sabe o que acontece? Quando você pega o pão e o vinho, você está pregando, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, amém? Quando você está aqui ouvindo a pregação da palavra, quando você está na célula, ouvindo a proclamação da palavra, o que acontece? Você está recebendo com clareza a maneira como que você deve se posicionar. É muito triste quando a gente percebe o seguinte, que muitas das vezes as pessoas não valorizam o momento da palavra, e por não valorizar o momento da palavra, na hora que chega a hora de lutar, na hora que chega as batalhas da vida, o que acontece? Estão experimentando derrota. Por quê? Porque para realizar a proclamação correta, para proclamar de maneira certa, é necessário ouvir a trombeta. A trombeta precisa emitir um som claro. Mas olha,
é preciso emitir um som claro, mas é necessário ter ouvidos atentos. Ouvidos atentos para quando a trombeta soar, ele saber que é um momento de guerra. É preciso ter sensibilidade, porque o povo de Israel sabia que quando a trombeta era tocada, o Senhor mandou tocar a trombeta lá e eles tinham que marchar. Quando a trombeta era tocada, o que eles faziam? Eles se levantavam e marchavam. No 7º dia, a trombeta foi tocada, eles levantavam e marcharam 7 vezes. E eles fizeram isso em unidade. E quando a trombeta soou no final, o que eles fizeram? Todos eles gritaram. Eles agiram em unidade. Por quê? Porque o som da trombeta fala da clareza da visão, fala da unidade que nós precisamos compreender. O seguinte: nós somos considerados pela palavra de Deus o exército de Deus. Mas o que tem acontecido em muitos lugares? As pessoas não estão ouvindo o som da trombeta, estão querendo fazer cada um do seu jeito. E aí o que acontece? A força se torna pequena, as coisas não acontecem. Não acontecem por quê? Porque não experimentam da revelação. Se você quer, querido, que a sua Jericó caia, é muito importante ouvir o som da trombeta. Paulo diz que, olha, é a clareza da trombeta. Essa clareza da trombeta é o que? A revelação. É quando eu ouço a palavra, eu compreendo. É o conhecimento, a profecia, o ensino. É maravilhoso. Eu estava ministrando um encontro, querido, é gostoso demais. Porque às vezes você está ministrando assim, você olha nos olhos da pessoa, você percebe, é nítido quando a pessoa está recebendo, é nítido quando a pessoa não está recebendo, é nítido quando a pessoa está te ouvindo e ela está pensando lá no que vai acontecer na semana que vem. Qual que é o problema? Aquele que está com o pensamento lá fora não está conseguindo discernir a palavra, e a hora que ele precisar da provisão, ele não vai ter, ele não vai ter. Porque é a palavra que nos muda. A Bíblia fala que a fé, coloca para nós Romanos capítulo 10, verso 17, estou terminando. Romanos capítulo 10, verso 17. Consequentemente, a fé, ela vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo. A versão revista e atualizada diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Agora, se você vem para receber a palavra e você não ouve, ou se você deixa de vir, você também não ouve, o que acontece? A sua fé vai fazer o quê? Vai enfraquecer. Por que existem muitos fracos e doentes? Paulo vai dizer que é porque eles comeram e beberam sem discernir o corpo. Sabe o que eles fizeram? Eles estão participando da ceia sem ter revelação, sem ter entendimento. E aí o que acontece? Aquilo se torna um mero ritual. Querido, a ceia é um memorial, amém? Nos lembra de Cristo, mas não é só isso. A vida de Deus, ela é ministrada na nossa vida. Nós recebemos de Deus ao participar da ceia, amém? Porque o Senhor Jesus diz que o pão, a carne dele é verdadeira comida, e o sangue dele é verdadeira bebida. Não só isso, a Bíblia fala que Deus salva o pecador é pela pregação da palavra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria aprove Deus salvar quem? Os que creem na loucura da pregação. Sabe quem que Deus quer salvar? Aqueles que creem na loucura. O que eu estou falando aqui pode estar parecendo loucura para você, mas querido, é a palavra de Deus. Amém. E se você crer, vai fazer diferença na sua vida. Amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. A palavra de Deus diz ainda que nós recebemos o Espírito pela pregação da palavra. O texto diz, que nós lemos já, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Ou seja, com a sabedoria humana, com a ciência humana, com a maneira humana de pensar, não é possível conhecer a Deus. As pessoas vão conhecer no máximo Jesus histórico,
mas eles não vão compreender, não vão se relacionar com Ele de verdade. Por quê? Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação é meio louca mesmo, porque é para confundir os entendidos, para mostrar que a sabedoria vem do Senhor, amém? Ainda nós recebemos, Gálatas capítulo 3, verso 2, diz que nós recebemos o Espírito pela pregação. Diz assim a palavra de Deus: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pelas obras da lei ninguém recebe o Espírito. Por quê? Porque todas as vezes que nós olhamos para a lei, nós nos vemos condenados. Nós não vivemos para fazer aquilo que agrada a Deus, nós vivemos porque Ele fez aquilo que agradava a lei. Então quer dizer que nós não temos que agradar o Senhor? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que quando eu vivo para Deus, quando Deus vive em mim, agradar a Deus se torna um estilo de vida, faz parte de você. Você não precisa fazer força nenhuma para querer agradar seus pais, sua mãe. Por quê? Porque você os ama. Agora, quando você ama o Senhor, você vai querer agradar Ele. Quando você ama o Senhor de verdade, você vai querer se posicionar de maneira que agrada a Ele. Por quê? Porque você compreende que a coisa mais importante que existe é agradar o Senhor. E olha, quando nós de fato ouvimos a palavra, ou seja, a pregação da fé, ela traz sobre nós a presença de Deus, o Espírito de Deus. Verso 5, coloca para mim aí, Gabriel. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza as coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? É pela prática da lei ou pela fé? Querido, nós estamos na nova aliança, nós não vivemos mais na prática da lei, nós vivemos pela fé. Por quê? Porque o Senhor cumpriu tudo por nós. O Senhor cumpriu, e nós fazemos o que? Nós cremos na grande substituição. A morte que eu deveria ter morrido, porque o salário do pecado é a morte, Ele morreu na cruz do Calvário, e Ele pagou por isso, amém? Ou seja, nós recebemos de fato milagres, é pela pregação da fé. Eu quero dizer para você que nessa noite, nós vamos participar da ceia. Enquanto participamos da ceia, milagres vão acontecer. Por quê? Porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar, pode trazer os elementos. Nós vamos participar da ceia. Eu queria, enquanto os irmãos ficam de pé no seu lugar, nós vamos todos. Olha para mim, querido. Nós ministramos a ceia entre os discípulos do Senhor. Você está no nosso meio, é de outra igreja evangélica, você foi batizado nessa igreja, você está em comunhão com a sua igreja, você tem liberdade de participar da ceia conosco, amém? Agora, se você está no nosso meio, vem visitar, né? Você ainda não faz parte de uma igreja evangélica, eu queria que você não se sentisse constrangido, mas que você compreendesse que esse momento, a ceia, ou seja, o pão e o vinho, são para aqueles que receberam Jesus como Salvador e se identificaram com Ele por meio do batismo, amém? Então, ou seja, se você ainda não se batizou numa igreja evangélica, o que acontece? Eu queria dizer que nós vamos orar por você hoje, e os benefícios da cruz, eles vão ser ministrados sobre a sua vida. Mas você ainda não pode participar do pão e do vinho, tão somente por quê? Porque você ainda não se batizou. Mas olha, eu não queria que você ficasse constrangido. Hoje, nós não vamos ter aquele momento de sentar, de fazer nada, porque nós queremos ganhar tempo, amém? Para a gente poder orar, poder ministrar aqui de fato. Os irmãos do louvor estarão ministrando uma canção, e essa canção fala exatamente do que nós vamos proclamar. Nós vamos proclamar a morte e a ressurreição do Senhor, que Ele venceu a morte por nós. E eu queria que enquanto eles ministram, você pudesse adorar o Senhor, amém? Durante esse momento de adoração, nós vamos orar pelos elementos, e aí nós vamos, na sequência, distribuir os elementos. E você que ainda não foi batizado, você ainda não vai participar do pão e do vinho,
Mas eu queria que você cresça no Senhor, que Deus vai fazer na sua vida hoje, amém? E você que vai participar do pão e do vinho, você entendesse que essa é a proclamação. É hora de você proclamar diante do Senhor mesmo a morte e a ressurreição dele, se lembrando daquilo que ele fez. É o toque do chofar, é a sua proclamação. E o que vai acontecer? As muralhas vão cair nessa noite. Se Jericó na sua vida é uma enfermidade, você vai ser curado. Se Jericó é um problema na sua família, você será abençoado, esse problema vai ser resolvido. Seja qual for a sua Jericó, o Senhor vai agir quando nós tocarmos a trombeta. Os elementos podem entrar, vamos adorar o Senhor. Nós vamos consagrar esses elementos. Nós vamos continuar adorando o Senhor e celebrando. E os elementos serão distribuídos. Você vai pegar o pão e o vinho, você que vai participar da ceia. Você vai continuar adorando. Mesmo você que não pegar o pão
nessa noite anunciar a morte do Senhor até que o Senhor venha. Aleluia. Podem distribuir os elementos. Continue adorando. Continue adorando. Aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, amém. A palavra de todos pegaram o pão e vinho, amém. Fique de pé no seu lugar, vamos celebrar o Senhor neste momento. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: estou no meu corpo, que é dado em favor de vocês. A sua Jericó vai cair, querido, sabe por quê? Porque o corpo do Senhor, ele foi entregue por causa de você. Façam isto em memória de mim. Comamos o pão. Aleluia. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que eu beberem em memória de mim. Vamos o cálice. Preste atenção, querido. Nós vamos proclamar o que acabamos de fazer poderoso. E a Bíblia diz: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o momento de você levantar suas mãos e você proclamar: olha, o Senhor venceu, o Senhor venceu, o Senhor venceu.